Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui mais um sábado para esse nosso papo sobre a verdade. Sempre muito bom estar falando sobre a palavra de Deus, conversando um pouco mais sobre o que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso tem sido maravilhoso. Esses sábados têm sido para nós momentos assim muito gratificantes em podermos falar da palavra de Deus, conversarmos aqui um pouco, trazer algumas informações aqui, algumas mensagens para os irmãos. E hoje é um dia para mim muito especial porque eu estarei conversando aqui com o meu amigo missionário Marcelo Gama, da Igreja de Nova Vida de Benfica. Nós estaremos aqui falando sobre um tema também de tamanha relevância para nós, que é trazendo a felicidade para o seu lar. Então, como faço todos os sábados, deixa eu chamar o nosso amigo aqui, o meu amigo Marcelo Gama, missionário da Igreja de Nova Vida de Benfica. Deixa eu enviar para ele aqui já o convite, para ele poder entrar conosco aqui, tela comigo. Eu tenho certeza que seremos muito abençoados pela vida deste servo do Senhor, amigo, querido amigo, missionário Marcelo Gama. Paz de Cristo, meu irmão. Poxa, muito bom a gente poder se ver, né? Tanto tempo que a gente não consegue se encontrar em meio a essa pandemia, mas hoje um dia especial que a gente pode estar junto aqui, conversando sobre a palavra de Deus. E eu quero te dar aí o tempo para você cumprimentar as pessoas e a gente entrar no nosso tema. Amém. Felicidade muito grande estar com meu amigo pessoal, companheiro de muitas batalhas. Estava falando agora com os irmãos que estão aqui na igreja, alguns irmãos estão fazendo uma obra. Estamos caminhando, queremos cumprimentar já a Igreja Nova Vida de Benfica, de freguesia. Estamos aqui para conversar sobre a palavra de Deus, que é o que a gente mais gosta, né, pastor? É verdade, querido. É verdade, meu amigo. E a gente, assim, muito bom a gente ter esse papo entre nós, porque além de ministério, a gente tem uma amizade, né, de muito tempo. Então a gente tem uma linha de pensamento, de entendimento muito parecida, e isso é muito importante, edificante. Tenho certeza que você vai edificar muito a vida de todos aqueles que estão assistindo. Já tem irmãos aí conectados conosco. Quero dar já uma boa noite aí para a missionária Sandra Dowsley, lá da Igreja do Rio Comprido, que também já esteve aqui conversando comigo. Foi uma bênção. Já vi que a Juliana Lares entrou, Paulina, Marcelo, Edgar. Estão todos entrando aí. É um momento de muita alegria para nós. É sempre muito bom conversar e falar sobre a palavra de Deus. E eu estava falando aqui, missionário, que o tema de hoje é algo que no meu coração, quando Deus colocou isso no meu coração, nesse mês de maio a gente está falando aqui na igreja sobre família, né? Igreja de freguesia, a gente está falando sobre família. E felicidade dentro do lar, trazer a felicidade para dentro do nosso lar, através da nossa vida com Deus, é de extrema importância. Esse tema é de muita relevância para nós e para a Igreja de Cristo, e é sobre isso que a gente quer conversar. Mas vamos fazer uma oração, uma breve oração, para a gente dar início a esse nosso papo, a essa nossa conversa. Você aí em casa, que está já nos assistindo, conecte conosco agora em espírito de oração, para que a gente possa agradecer a Deus por esta oportunidade. Feche aí os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, por mais esta oportunidade de estarmos falando da tua palavra, de estarmos sendo instruídos, Senhor, pela verdade que é, Pai, a Bíblia Sagrada, a palavra que o Senhor deixou para cada um de nós como manual de vida. Então, que nesta noite, Senhor, tu continues a nos revelar aquilo que tu queres, por intermédio da vida do missionário Marcelo Gama, por intermédio da minha vida. Fala aos nossos corações, instrua-nos, Pai, que o teu Santo Espírito possa nos mostrar aquilo que nós devemos aqui apresentar para aqueles que estão assistindo, porque o intuito de estarmos aqui reunidos é para glorificar o teu nome, é para que a tua palavra adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você que está aí entrando,
Vá compartilhando, né? Aí embaixo tem tipo um aviãozinho, uma gaivotazinha. Através desse clicar aí, você consegue enviar este ao vivo para muitas outras pessoas assistirem. E tenho certeza que você vai abençoar outras vidas. Entrou aí conosco agora nossa querida pastora Luciana Gama. Obrigado por estar conosco aqui acompanhando, né, Marcelo? Nossa pastora, nossa Amém. querida e amada pastora. Glória a Deus. Mas, meu amado irmão, meu querido amigo, vamos aqui adentrar o texto bíblico. Vou ler aqui. Hoje nós vamos utilizar o Salmo 128 para essa nossa conversa, para ser a base da nossa conversa. E eu quero fazer a leitura dele por completo, e depois nós vamos falando ponto a ponto do que Deus vai colocando nos nossos corações. Então, o Salmo 128, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Um salmo maravilhoso, um salmo que já começa falando aqui que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então, já contextualizando para esse nosso tema, né? Bem-aventurado é aquele que é verdadeiramente feliz. E nós estamos falando hoje, o nosso intuito é de falar sobre trazer a felicidade para dentro do lar. E primeiro ponto aqui, a primeira questão que eu já quero colocar aqui para o missionário Marcelo e para a gente conversar, é exatamente o que está aqui nesse versículo 1, que fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, aqui nesse versículo, eu fazendo uma leitura deste versículo, eu vejo que o Senhor já de cara nos dá uma chave para a verdadeira felicidade, para que a gente possa ter essa verdadeira felicidade e trazê-la para dentro do nosso lar. Então eu gostaria, meu amigo, que você comentasse um pouco sobre isso, seu entendimento sobre esse versículo. Amém, pastor. Bom, não tem muito para onde fugir, né, pastor? Porque quando fala bem-aventurado, nos remete ao sucesso, a encontrar o alvo, a acertar o caminho. E o caminho, João 14,6, Jesus é o caminho. E a Bíblia fala: aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é como literalmente a palavra diz, temer no ter medo, não é por ter medo. É temer ao Senhor porque Ele é Senhor. Então, porque Ele tem uma autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E trazendo isso para a família, é interessante que ele fala bem-aventurado aquele, parece que ele fala para uma pessoa, ele não fala para uma família. Então, mas já acaba falando com uma família porque eu entendo que ele fala diretamente para, vamos puxar aquele que é o chefe da família. Então, tudo começa de uma autoridade, de uma hierarquia familiar. Começa de cima para baixo. Nós, como autoridades das nossas famílias, quando eu falo nós, pais, mães, como se fosse o telhado desta grande casa. E aquele que teme ao Senhor, ele reforça seus alicerces no Senhor e esse telhado está firme. Então, o que eu entendo, pastor, temer ao Senhor é ter o Senhor como autoridade absoluta de nossas vidas. E quando fala, anda nos seus caminhos, aí é um desdobramento natural de temer o Senhor. Quando eu temo ao Senhor, no sentido que eu falei, e tenho Ele como meu Senhor, eu vou trazer um espírito também de admiração. Eu tenho o meu Senhor, primeiramente, porque Ele é uma autoridade sobre a minha vida, é o meu Deus, e eu admiro, me traz um espírito de admiração que me faz imitar os seus caminhos. Aí me remete muito a Paulo, que com toda a autoridade espiritual chega para os seus discípulos e fala: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo.
Então, a autoridade que Paulo coloca em si mesmo, por ele temer o Senhor e andar nos caminhos do Senhor, faz dele um imitador. E, consequentemente, andar nos caminhos do Senhor, que é o caminho que ele procurou andar. Aí, volta lá para o começo. Bem-aventurado eu vou ser, porque eu estou cumprindo aquilo que está no versículo 1 do Salmo 128. Amém, amém. Bem, como você disse, Marcelo, é bem por aí mesmo, que às vezes as pessoas interpretam temer ao Senhor como ter medo. Na verdade, é como se Deus fosse um carrasco, um executor que só tem a intenção de punir. E, infelizmente, muitos veem Deus desta forma, mas aqueles que não conhecem a sua palavra, né? E aí, quando a gente não conhece a palavra, a gente tem uma visão de Deus muito deturpada daquilo que Ele é. Mas quando a gente teme ao Senhor, a gente tem reverência a Ele, e reverência a Ele é ter reverência à sua palavra, é viver nos seus caminhos. A gente consegue, através disso, temendo, sendo obedientes à palavra do Senhor, vivendo essa palavra na prática, a gente, falando de família, falando de felicidade, a gente passa a ser bem-aventurado, a gente passa a ser verdadeiramente feliz, porque nós vamos ver as promessas do Senhor se cumprindo, né? Na nossa vida e na nossa casa, na nossa família. Através da obediência, do temor a Deus, a felicidade vem para nossas casas, né? Porque a gente passa a viver essas promessas do Senhor que estão aqui na sua palavra. Então, quando eu cito que há uma chave para a verdadeira felicidade no lar, é exatamente a chave de obedecer a Deus, né? De viver a palavra de Deus. E você bem falou, essa responsabilidade começa pelas autoridades do lar, né? Porque quando nós, enquanto autoridade do nosso lar, seja marido, esposa, quando nós vivemos isso, consequentemente, os nossos filhos vão estar evidenciando isso nas nossas vidas e vão ver reproduzido em nós o que a palavra ensina. E vão ser educados neste caminho que vai levá-los à verdadeira felicidade. Então, isso é bem, bem forte, né? Isso é bem impactante para nós. E a gente tem que buscar realmente viver isso no dia a dia. Porque senão a gente só fala, né? Mas se a gente não viver, não adianta. Os nossos filhos, a nossa família, se não vê em nós o cumprimento dessa palavra, a gente está sendo apenas aquele que indica. Mas se você não vive, você não é exemplo. Então, isso não traz mudança para ninguém, nem felicidade. E aí, meu amado irmão, no versículo 2, a palavra diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, aqui no versículo 2, ele vai acrescentando, né? O salmista vai acrescentando. Ele fala, do trabalho de tuas mãos comerás. E aí, esse versículo, para mim, no meu entendimento, ele traz um conceito de prosperidade para o cabeça e para a sua família, e para toda a família, um conceito de prosperidade para aqueles que temem o Senhor, né? E eu queria saber se você tem um entendimento que eu tenho, como é que você vê isso, esse conceito, né? Porque ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás. E muitas vezes as pessoas entendem prosperidade de uma forma diferente, né? Eu também vejo como o senhor, entendendo que esse salmo é interessante, pastor, que ele vem, parece uma escadinha, e não além da chave, a chave que abre, e ele vem uma escadinha tipo um manual. Então, quando eu estou com a versão um pouquinho diferente da sua, pastor, eu estou com a revista e corrigida de propósito, porque a gente mistura mais e acaba abrindo mais o leque. Sim, sim. Então, a minha versão fala, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Interessante que comerás do trabalho das suas mãos. Parece simples. E na verdade, é simples. O homem que complica, né? Porque esse comerás do trabalho, eu tenho que entender que eu tenho uma função, eu tenho um trabalho, desse trabalho eu vou gerar recursos que vão me abençoar. Quer dizer,
no caso, comerás do teu trabalho, será. Sabemos que quem nos sustenta é Deus, amém? Sabemos disso. Verdade. Mas sabemos que temos já algo a fazer. Eu tenho que trabalhar para sustentar a minha casa. Verdade. O problema é que muitas vezes as pessoas querem prosperidade sem trabalho. Querem comer, se alimentar, ser sustentados sem trabalho. E no momento que estamos vivendo, alternativas vão aparecer. Sim. E será que aí eu tenho que remeter lá no versículo 1, que eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Então isso me impede que eu não procure artifícios para ter o sustento da minha família que não seja do meu trabalho. Sim. O trabalho edifica o homem, isso é um ditado popular, mas é verdade. Muitos agora estão sem emprego, pastor. Muitos estão desesperados. E esse texto vai nos remeter lá no número 1. Que eu tenho que temer o caminho do Senhor, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor e temê-lo, porque há uma consequência disso. Eu tenho que esperar com fé que as coisas vão melhorar. Mas eu tenho que buscar. E eu tenho que saber que no meu trabalho, Deus vai me dar o sustento. E o desdobramento disso, eu vou ser feliz, porque não há felicidade maior do que você saber que conquistou algo e desse algo você está trazendo para a sua casa. Então a conquista, além de ser edificante para você, e quando você leva para sua casa, isso se espalha pela sua casa e tudo te irá bem. Quer dizer, verdade pastor, a gente não pode dividir algumas coisas da nossa vida. A vida financeira da família interfere na nossa felicidade, sim. Nós sabemos que não sustenta o Senhor, mas se faltar o pão na minha casa, eu começo a brigar com meu irmão, com a minha irmã, eu começo a brigar com os meus filhos, com a minha mãe, se eu só moro com a minha mãe, com a minha esposa. Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Só que algumas áreas, pastor, eu tenho que, ou melhor, todas as áreas, eu tenho que ser obediente. Eu tenho que temer ao Senhor. Então parece um ciclo virtuoso. Eu temer ao Senhor e Deus me proporcionar Às vezes nós pedimos, pastor, eu quero prosperidade na minha vida. Eu quero prosperar. E Deus, eu não acredito no Deus que simplesmente prospera por prosperar. Eu acredito que o Deus que provém o trabalho para que eu venha prosperar. Deus é um Deus de relacionamento. Ele não traz uma prosperidade de graça ou sem propósito. E se é de graça ou sem propósito, não é, no versículo 2, do meu trabalho. Então, eu vejo que o trabalho dignifica e sela aquela provisão que eu trago para minha casa. Então, o que eu acredito é que se eu peço essa bem-aventurança, o sucesso, a vitória, e aqui desdobra para o versículo 2, no meu trabalho, bom, é uma prosperidade que também vem do Senhor, mas eu tenho participação nela. Eu não posso primeiro ficar esperando somente do Senhor e não fazer absolutamente nada. A Bíblia fala nesse salmo que há uma sequência. O Senhor edifica, o Senhor nos cobra que nós venhamos a temê-lo, e o Senhor nos cobra também que andemos no seu caminho para que eu venha receber aquilo que está no versículo 2. Mas isso não impede, ou melhor, independe que eu esteja ativo nessa promessa. Eu sou um agente ativo da promessa de Deus. Deus tem milagre para mim, mas eu sou um agente ativo desse milagre. Então, o milagre não é um fator isolado de propósito. É isso que eu entendo, pai. Exatamente. Não, e maravilhoso essa tua colocação, maravilhosa. Por quê? Porque exatamente esse conceito de prosperidade que às vezes as pessoas têm um entendimento errado, para atrair pessoas, um conceito de prosperidade que a pessoa, ela somente por estar na presença de Deus, por entregar sua vida para Cristo, a prosperidade vai vir para sua casa, para sua família, e ela não precisa fazer nada, né? Ela precisa apenas entregar o seu dízimo, a sua oferta e esperar que Deus vai abençoar. E a gente sabe que não é assim, né?
Paulo, quando escreve lá aos Tessalonicenses, né, segundo Tessalonicenses 3:10, ele fala aquele que não trabalha, não coma. Perfeito. Então, ou seja, o princípio é esse. A gente tem que trabalhar e Deus vai abençoar. Nós fazemos a nossa parte, que é nos esforçarmos, fazermos aquilo que nós temos que fazer enquanto trabalho. Como você bem disse, um trabalho digno, conforme a palavra de Deus, temendo ao Senhor, e isso é muito importante, não é fazer qualquer coisa e achar que Deus vai abençoar aquilo que nós estamos fazendo, se o que nós estamos fazendo está ferindo os princípios de Deus. Né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas também elas acham que Deus vai abençoar as coisas erradas que estão fazendo. Isso é meu trabalho. O seu trabalho tem que ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que é correto, daquilo como Deus ensina-nos que é correto. Se nós fizermos a nossa parte, trabalharmos com temor, conforme a vontade de Deus, formos fiéis a Deus, Ele vai sim prosperar, Ele vai sim abençoar, Ele vai trazer a felicidade para os nossos lares através do nosso trabalho, do nosso esforço. A bênção vai vir. E como você falou, a vida financeira ela interfere muito, sim, na felicidade do lar. Às vezes, dinheiro não traz felicidade. A questão não é o dinheiro. A questão é que a nossa família não tem o sustento, se a nossa família está desguarnecida do sustento, realmente a gente vai ter problemas, a gente não vai estar em paz. Mas entendendo que, para que a gente possa ter essa bênção do Senhor, a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta ficar sentado esperando que Deus vá te entregar tudo nas tuas mãos se você não faça esforço algum, né, missionário? Perfeito. Exatamente isso, pastor. É por aí mesmo. Amém. E aí, vamos partindo para o versículo 3 aqui. Versículo 3 diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E aqui nesse versículo 3, né, o salmista começa a falar, né, através desse versículo, sobre desdobramentos, né, desse nosso temor ao Senhor, dessa nossa obediência a Deus, efetivamente dentro do nosso lar, como você bem falou. Né? Vem por intermédio do cabeça, vem por intermédio do líder, e todo o restante da família ele vai sendo abençoado. E aí, no versículo 3, ele diz, olha, tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua casa. Então aqui tem duas partes, uma que fala da esposa e outra que fala dos filhos. Tua esposa no interior da... Pastor, congelou um pouquinho aí, mas... Congelou um pouco, mas vamos lá. O versículo de número 3, ele fala sobre duas partes aqui, né? Um fala sobre a esposa que será videira frutífera, né? No interior da sua casa será como videira frutífera, e os filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Aí eu queria que você nos falasse, comentasse um pouco o seu entendimento sobre isso. Bom, a Bíblia sempre fala muito sobre agricultura, pecuária e voltada para um povo que entendia disso, né? E quando fala da videira frutífera, quando você planta algo, você espera que ela dê frutos. O normal, para você plantar, quando você planta uma árvore, você espera que ela dê frutos. E quando fala da mulher com a videira, é aquela mulher que dá frutos. Aí dar frutos seria o quê? Dessa mulher que dá frutos? É uma mulher que vai estar junto contigo, que vai trazer frutos para que você venha se alimentar. Aí nós podemos fazer uma analogia. Esse alimentar não é alimentar de comida, claro que não, mas é alguém
que Deus coloca ao nosso lado, através de toda aquela escadinha, temer o Senhor, andar nos seus caminhos, tudo isso uma consequência da felicidade na família, que eu olho para aquela mulher e vejo uma mulher que dá frutos. Uma mulher que foi como uma planta, que é a expectativa, eu como marido, é que minha mulher dê frutos, que a minha mulher seja próspera. E quando eu falo em prosperidade, não é dinheiro. É em todas as áreas, onde ela colocar a mão, como auxiliadora minha, eu como marido, a esposa com seu marido. E os filhos, a mesma coisa. A mesma coisa. Os filhos são aqueles que são como, aqui na minha versão está plantas de oliveira, os rebentos da oliveira, filhos da oliveira, a roda da tua mesa. A mesa nos remete, pastor, comunhão. Então eu vejo muito mais do que essa história de planta, o salmista é muito sábio em falar sobre isso, né? Porque para um agricultor ele entender muito mais fácil do que nós. Mas quando ela me remete à mesa, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade. Eu só chamo para minha mesa aquele que eu tenho intimidade. Mesa é lugar não só de alimento físico, mas de alimento espiritual. E eu vejo essa promessa para a minha vida de que a minha mulher, a minha família, os meus filhos na minha mesa, que a Bíblia fala na tua mesa, a mesa continua sendo sua, e eu não posso perder nunca isso, eu não posso nunca perder o entendimento que a mesa é minha. E lá a minha família, pertencimento. Nos dias que estamos vivendo, pastor, pessoas estão perdendo a identidade de quem são. Filho de quem? Mãe de quem? Pai de quem? Então, o que nós vemos aqui é a mesa da comunhão. É a mesa na qual eu estou reunido com a minha família. E ali, a minha família dando frutos, a minha... Ouviu, pastor? Wi-Fi, que eu acho que ficou melhor agora sem Wi-Fi. Então, o que eu estava remetendo é sobre a comunhão da mesa. Uhum. E a comunhão Sim. da mesa é paz, harmonia no seu lar. Um lar onde um não fala com o outro. Você vai ter brigas. Vai ter contenda com a sua família. Isso é normal. Eu com a minha esposa, a gente vai ter momentos que vamos ter discussões. Mas eu saber, independente das discussões e problemas, eu tenho uma mesa posta. Que ali é lugar de comunhão. A gente briga, a gente às vezes discute, diverge algumas vezes. Olha, casamento, família, somente Deus para planejar. Porque bota um homem, a gente já escutou isso, né? Várias vezes na igreja. Exato. Bota um homem com uma personalidade totalmente diferente, uma mulher totalmente diferente. Dessa junção, filhos com personalidades independentes também. Então, saber administrar tudo isso, só o Senhor mesmo. Só tendo temor ao Senhor. Mas eu vejo aqui, o resultado disso tudo, uma mesa de comunhão. Aí eu me lembro muito de Davi, quando ele fala, prepara uma mesa perante os meus inimigos, e muitas vezes nós entendemos que ele quer banquetear na frente dos seus inimigos para mostrar que ele é melhor. Não, ele queria uma mesa, um banquete, uma mesa de acordo, de conciliação. Ele sofria porque Saul o perseguia, e parece que ele chega de frente a uma mesa e chega, Saul, senta aqui, vamos conversar, por que você me persegue? Porque Saul tinha um amor por Davi antes, depois perdeu esse amor, e Davi mantinha aquele amor. Então, o salmista, Davi, ele chama Saul para sentar à mesa. Isso é muito bonito, quando a família está sentada à mesa. Não é somente na hora do jantar. Essa mesa é a comunhão entre a família. É verdade, é verdade. E assim, quando eu olho para esse salmo, e quando ele fala tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, né? Eu vejo uma responsabilidade, e como a gente está falando aqui, né, que, em princípio, a responsabilidade está, em primeiro lugar, sobre o cabeça.
a postura do cabeça, o exemplo do cabeça, ele vai interferir dentro da sua família. O exemplo que ele der, ele vai fazer com que seja seguido pela sua família. Aí, com o cabeça, com o chefe da casa, dando o seu exemplo, né, de temor a Deus, de obediência, de viver a palavra, sua esposa, através desse exemplo, ela também vai frutificar, ela também vai trazer esse exemplo para a sua vida, vai frutificar, e aí, como eu entendo o frutificar de uma esposa, e aí falando dentro do contexto, dentro do lar, né? Falando dentro do contexto de família, de dentro do lar. Não estou aqui falando sobre contextos profissionais, mas falando sobre a questão dentro do lar. Então, uma esposa que frutifica é uma esposa que vai ser uma boa mãe, né? Que vai ser uma auxiliadora idônea no sentido da palavra, de estar junto do seu esposo em tudo que está a ser feito, inclusive ministerialmente falando, daqueles que exercem, né, o ministério. Ou seja, vai ser no contexto todo, ela dará bons frutos. Ela dará bons frutos. E aí o exemplo do marido e o exemplo da esposa vai fazer com que, né, os seus filhos, aí partindo para os filhos, né? Aí ele diz aqui que os filhos como rebentos de oliveira. E só para trazer um contexto aqui para as pessoas entenderem um pouco, rebentos, quando o salmista fala de rebento é a mesma coisa que broto, né? Que aquilo que brota para dar origem a uma outra oliveira, no caso aqui da oliveira. Então, quando ele fala, olha, serão como rebentos de oliveira a roda da tua mesa, o salmista está fazendo uma comparação a uma oliveira cujos brotos da oliveira eles nascem lá da base do caule da oliveira, perto da raiz. Então, dali começam a nascer os brotos, que a gente traz para nós como os nossos filhos. E esses brotos que vão se tornar outras oliveiras, eles no tempo de crescimento, eles estão ali próximos, né? Por isso já nascem na base do caule, próximo da raiz. Por quê? Porque eles vão se alimentar da oliveira maior, e no sentido, trazendo para as nossas famílias, de nós, pais, mães, né? Os nossos rebentos, os nossos filhos, eles vão nascer como filhos e servos de Deus a partir de um exemplo que nós iremos dar da nossa conduta, do nosso exemplo, e vão estar à roda, né, da nossa mesa, como você falou, em comunhão conosco, se alimentando, né, daquilo que nós vamos passar para eles, como os que são responsáveis pela criação desses filhos, e eles vão crescer, e aí eles vão frutificar também lá na frente. Então, o salmista ele é tremendo, porque ele faz uma analogia a algo muito conhecido por eles naquele tempo, né? E a oliveira, né, Marcelo? A oliveira nos remete à unção, né? Porque é da oliveira que vem o azeite é unção. Então, que nós sejamos exemplos, né, para as nossas famílias, para as nossas esposas frutificarem e para os nossos filhos derramando sobre eles a unção que vem do Pai sobre nossas vidas, né? Então, isso é tremendo, isso é muito forte, porque a gente vê o exemplo que vai trazer a felicidade para dentro da família. Não adianta a gente muito falar. É importante que a gente ensine, é importante que a gente tenha o hábito de ensinar, de ler a palavra de Deus, junto com os nossos filhos, né, de fazer um momento de leitura da palavra, de um culto no lar, mas muito mais do que isso, o nosso exemplo. O nosso exemplo é que vai fazer com que esses filhos que estão em comunhão conosco, a roda, né, da nossa mesa, se alimentem do melhor, né, do melhor de Deus através de nós, e eles cresçam, frutifiquem e sejam servos do Senhor, como qualquer pai que serve a Deus quer que seus filhos sejam assim. Glória a Deus, perfeito. Concordo plenamente, pastor. Amém? E aí vamos partir aqui para os versículos finais desse salmo, que ele diz assim, versículos 4 ao 6. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui o Senhor fala sobre
Jerusalém, né? O versículo que ele cita, aquele versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E Jerusalém, nesse contexto, ele nos remete exatamente à nossa casa, né? Ao nosso lar. Né? Jerusalém é o nosso lar. E aí, há uma bênção aqui que Deus está derramando àquele que é temente a Deus, aquele que é justo e sobre a sua família. E eu queria que você pudesse falar algo sobre isso para nós, Marcelo. Pastor, o que eu vejo muito nesse salmo, e muito interessante, como tudo se resume ao temor ao Senhor. Exato. Tudo. Tanto que no versículo 4 ele fala, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor abençoa de Sião e aí fala até Jerusalém. Eu gostei muito da sua analogia de Jerusalém com a casa, com o nosso lar, porque o lar é o local que nós passamos, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o lugar onde nós escolhemos para viver, é o lugar que criamos nossos filhos, é o lugar onde nos relacionamos com a nossa esposa e família. E Jerusalém hoje não tem a paz, mas nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Amém. E, com certeza, pastor, nós falamos em lares que têm paz, mas muitos lares que estão talvez ouvindo até a gente não tenham paz. Sim. E a Bíblia nos remete a orar por Jerusalém e a paz de Jerusalém. Então, talvez muitos que estão aqui, eu não conheço muitos, mas muitos estão olhando talvez para a nossa live, pastor, e achando que nós somos os grandes exemplos da família, né? Os grandes baluartes, os que não erram, aqueles que são exemplos do Salmo 128, né? Mas eu e o pastor com certeza erramos, falhamos. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos, graças a Deus por isso. Não somos super-homens. E o que eu vejo, pastor, é homens e mulheres tentando ser super-homens. E eu quero... Deus tem falado muito ao meu coração. Dos grandes doenças da atualidade, além de pânico, depressão, eu tenho visto até, pastor, bem perto de mim, aqui com alguns membros da igreja, estão tendo crises de ansiedade. Talvez a nossa visão de seres humanos está deturpada. Talvez, por sermos cristãos, a gente anula a nossa identidade original, que temos que depender exclusivamente do Senhor. Amém. Achar que somos super seres humanos, super crentes, super pastores, super missionários, que não ficam doentes nunca, que estão pregando a tempo e fora de tempo. Não é assim, meus amados, não é assim. Nós somos dependentes do Senhor e tementes ao Senhor. E tudo isso, toda essa paz que talvez você não tenha aí na sua casa, você deve temer ao Senhor, você tem que andar nos seus caminhos e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu tenho que buscar trazer a manifestação do reino. Muitas vezes nós falamos sobre reino, que o reino, venha teu reino, venha teu reino. O reino também faz parte de nós. Nós temos como servos do Senhor, o dever de manifestar o reino aqui na terra. O reino de Deus manifestado, ele é um reino de paz. Então, eu tenho que chegar na minha casa, talvez não haja paz, mas eu manifesto o reino de Deus orando pela minha casa. A minha casa é um local de paz, é um lugar de liberdade, é um lugar de amor, mesmo que você não esteja vivendo isso. Eu glorifico a Deus se você ainda não perdeu essa visão. Porque quando você perde essa visão e começa a falar mal do seu lar, mal dos seus filhos, mal da sua esposa, e talvez coloque a esposa do pastor, ou a minha esposa e meus filhos, e a filha do pastor, como exemplos para suas vidas, uma hora nós vamos nos decepcionar. Exato. Porque a referência toda está no temor ao Senhor. E a chave desse salmo é o temor ao Senhor. Se você não entendeu nada do que eu e o pastor falamos, que fique gravado agora, neste momento. Temor ao Senhor.
temor ao Senhor, autoridade, santidade ao Senhor. Chegue na sua casa. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua esposa. Minha esposa é uma bênção. E você vai profetizar isso. Meu irmão, mesmo que ela ainda não seja. Mas há uma promessa que se eu temer o Senhor, a minha casa vai ser abençoada. Amém. A minha esposa vai ser videira frutífera. Meus filhos serão rebentos da oliveira. É uma promessa, mas para isso você tem que temer o Senhor. Você tem que entender, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mesmo que ainda esteja faltando algo na sua casa. Mas você tem que profetizar sobre isso. Não é isso, pastor? O que o senhor acha? Exatamente. Em primeiro lugar, como você bem disse, a gente precisa temer, a chave, né, para essa felicidade, temer ao Senhor, ser fiel a Ele, a sua palavra. E para que a gente possa ter tudo isso, acima de tudo, a gente tem que ter fé. Fé naquilo que Ele pode fazer. Então, como o missionário Marcelo disse, por mais que eu não enxergue ainda, eu preciso crer nas promessas, né? Atos 16:31 nos fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez alguns dos que estão nos assistindo hoje não tenham a sua esposa ou o seu marido ainda crente, ainda não entregou a vida para Jesus. Talvez tenha filhos que não estejam na presença do Senhor. Mas há uma promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí, acima de tudo, é fé. Eu preciso ter fé no Senhor, fé nas promessas de Deus e começar a fazer como o missionário Marcelo falou: profetizar, externar, profetizar, falar, abençoar, profetizar sobre a vida do meu filho. Se ele não está na presença do Senhor, se ele não conhece a Cristo ainda, eu tenho que profetizar para que ele tenha esse encontro. Se ele se desviou, eu tenho que profetizar que ele retornará para os caminhos do Senhor. Profetizar que a minha esposa, o meu esposo, terá um encontro com o Senhor, que transformará a sua vida. Profetizar que a minha casa, no meu lar, a alegria, a união. A gente precisa exercer a nossa fé. Nesse momento de pandemia, como você estava dizendo, missionário, muitos realmente estão sofrendo um mal muito grande, que é essa questão da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade, porque isso é terrível. Nós estamos vivendo num momento de incerteza humana, porque nós não sabemos quando é que esse período de isolamento vai acabar, e nós acabamos ficando dentro de um confinamento, e isso mexe com as emoções, com o emocional de todo mundo. Como você bem falou, nós que somos líderes, pastores, não é por isso que nós nos deixamos de ser seres humanos. Então, o confinamento, o isolamento, ele traz, sim, algumas questões emocionais, mas, acima de tudo, a gente tem... E aí, nesse momento, acima de tudo, a gente colocar a nossa fé em ação, né? Porque senão a gente sucumbe. E a gente precisa ter essa convicção de que, apesar do quadro que a gente esteja enxergando, humanamente falando, Deus é todo-poderoso. As promessas dele vão se cumprir. Ele tem promessas de vida abundante para nós. Ele tem promessa de alegria, de paz para a nossa casa, para a nossa Jerusalém. E a gente tem que fazer dessa forma, profetizar isso, crendo que o que quer que seja que a gente esteja vivendo, seja essa questão da pandemia e seja qualquer outros problemas que a gente continua tendo. Né? Não é por causa da pandemia que os demais problemas foram embora. E só ficou esse, não. As famílias continuam vivendo outros problemas. Mas seja qual for, se eu creio em Deus, se eu continuar temendo, sendo fiel e vivendo isso, Deus vai cumprir o que prometeu. Deus vai operar. E essa é a nossa luta. E a gente está falando isso, para você que está nos assistindo, não é para dizer, poxa, como o missionário falou, pastor Anderson, missionário Marcelo sendo inabaláveis. Negativo. Somos seres humanos. Mas a partir do momento que a gente crê em Deus, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar no momento que as coisas estiverem mal, no momento que a ansiedade estiver mais alta, no momento que a gente estiver um pouco perturbado com o entorno, é hora da gente buscar no Senhor. É hora de a gente dobrar o joelho, é hora de a gente orar, de entregar a ansiedade nas mãos de Deus.
porque a gente passa a ser referência para os nossos. Você imagina, se nós, no momento de pânico, no momento do problema, no momento da situação contrária, se nós formos os primeiros a desistir, se nós formos os primeiros a nos prostrar, o que será das nossas famílias? É verdade. Que exemplos nós estaremos dando, por mais difícil que seja a situação, né, missionário? E assim, o que me repete também é um texto que fala em Jeremias, que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu começo a me alimentar de tudo que me tira a esperança, e olha, se você ligar a televisão, só tem coisa para tirar a tua esperança. Sim. Nós não somos como os do mundo. A nossa esperança não está... Vou te falar uma coisa, talvez pareça até polêmica, mas a nossa esperança não está na cura do coronavírus. Exato. A nossa esperança não está numa cura, numa vacina. A nossa esperança está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então é bem diferente daqueles que colocam toda a sua esperança em algo que ainda não aconteceu, mas nós temos fé. E aí sim trazer aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança é que meus filhos, mesmo que ainda não estejam, eu profetizo que eles estão no caminho do Senhor. E eu vejo aqui pessoas aqui, tem muita gente de Benfica, glória a Deus por isso, que viveram essa experiência. Então, eu não falo por mim, tenho certeza que o Senhor não fala pelo Senhor. Pela experiência que eu menos ainda do que o Senhor, mas o Senhor sabe quantas pessoas entraram num período piores que esse da pandemia, eu estou falando internos, tá? Atravessaram e venceram e hoje estão bem. Sabe que eu incentivo? Talvez até aqui na nossa live, ou na página da freguesia, ou no WhatsApp do pastor, que a gente também precisa de coisa que nos dê esperança, né, pastor? Com certeza. Então, bota assim, olha, eu recebi um milagre há 6 meses atrás. Eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. E olha, tem gente aqui. Tem gente aí que foi curada, tem gente aí que foi liberta. Então, comece a trazer isso para esperança. Traga esperança para mim. Traga esperança para o pastor também. Amém. Eu fui curado disso. Olha, o corona tá assim, eu estou em quarentena, mas eu, há um mês atrás, fui curado disso. Fui curado de depressão, fui curado de síndrome do pânico, fui curado de aneurisma cerebral, e quem eu estou falando aí sabe. Eu fui curado de tantas coisas. Deus restaurou meu casamento. Aleluia. Se eu e o pastor ficamos compartilhando aí quem já foi curado e quem não foi, a gente vai ter esse lugar de esperança. É verdade. Então, a esperança. Jesus é a nossa esperança. Então, quando Jeremias fala, eu tenho que trazer a memória que me traz esperança, é para que eu volte os meus olhos para verdadeiramente aquilo que faz diferença. Entenda, Jesus faz diferença em nossas vidas. Nós temos nova vida. Quando eu falo nova vida, novas vidas. Testemunho. Igrejas vivem de testemunho. A nossa não faz isso. A nossa é palavra. Glória a Deus por isso. Mas talvez falte isso. Eu testemunho. Olha só os testemunhos aparecendo aí. Glória a Deus, Catarina. Glória a Deus. Glória a Deus. E vai ter muitos. Comece a encher essa rede social de esperança. Nós mudamos o quadro que estamos vivendo, a quadra da sua vida. Estou pregando. É verdade, mas é isso. Eu vou parafrasear o nosso amigo, o pastor Ronald Moreira, que ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele diz que ditado no mundo é que a esperança é a última que morre, né? Mas que a nossa até morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou, né? Está vivo, que é o nosso Jesus, e que a gente deve confiar nele, entregar as nossas aflições nas mãos dele, entregar as nossas famílias nas mãos dele, e que ele vai nos dar direção. Se ficarmos nos alimentando das notícias ruins, é o que nós vamos trazer para as nossas vidas. E aí vem a depressão, né? Vem o problema emocional. E pior, retendo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Exato. Não falando. Isso que às vezes... Eu estou falando de mim mesmo, tá bom? Muitas vezes eu falo. Então a gente, pastor, que estamos no público, então a gente quase um testemunho. Eu pergunto ao senhor, qual foi o seu testemunho? E quantas coisas Deus fez na sua vida? É verdade. Não dá isso. Pastor, Deus fez isso. E tem muita gente.
Então, quando eu mudo esse contexto, eu começo a virar uma bola de neve positiva. Isso sim é aquilo, trazer a esperança, que nós venhamos trazer esperança, encher a igreja de esperança, porque, na verdade, é, a visão do mundo é uma visão sem esperança. Sim. Os doentes são maiores que os curados. Não, tem muito mais curado que doente. Não é verdade. Então, gente, Deus é fiel. Estamos em Cristo. Amém? Exatamente. E os propósitos de Deus vão se cumprir. Essa tem que ser a nossa visão. Os propósitos de Deus vão se cumprir, gente. Então, se a gente ficar trazendo para dentro de nós as notícias ruins, ao invés de trazer a felicidade, a gente está trazendo infelicidade, tristeza, dor, desespero. E aí está o grande número de pessoas com problemas emocionais, porque estão se alimentando disso. Então, você que é líder na sua casa, pai, mãe, marido, esposa, preste atenção do que vocês estão se alimentando, preste atenção no que vocês estão permitindo adentrar nos seus lares nesses dias. Ficar ligado, assistindo televisão, onde só vem as notícias ruins, ligados em programações onde só notícias de morte vem, de doença vem, mas não se fala das coisas que estão acontecendo de bom, não vão trazer. Então, eu particularmente falo do meu caso. Aqui em casa, nós já, desde o começo, nós decidimos não ficar acompanhando notícias. A gente vê uma notícia muito rapidamente durante o dia, e o restante do dia a gente se ocupa de outras coisas. Vamos ler a palavra, vamos estudar, vamos assistir um filme, vamos ter comunhão em família, porque se eu ficar me movendo pelas coisas que eu estou vendo, que eu estou ouvindo de notícias ruins e de alguns veículos que só querem implantar isso nas nossas mentes, sinceramente, eu estou vivendo sem fé. Se eu me alimento disso e vivo isso, eu estou deixando Deus de lado. Né? Deixando Deus de lado. E Deus já fez muito em nossas vidas. Como é que você salva? Como é que você faz a diferença? Então, para ser sal dessa terra, luz do mundo, luz escondida, o sal no saleiro, tem que fazer a diferença. Exatamente. Então, não precisa sair de casa, faça pela rede social. Deus deu armas aí, use elas, tudo bem? Exatamente. E como o Bolsonaro falou, testemunho, eu posso testemunhar. Minha irmã passou pelo coronavírus e foi curada em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Passou, teve o problema. A primeira, e olha, que minha irmã não é cristã, não é serva de Deus, passou por isso. Primeira coisa que ela fez foi o quê? Entrou em contato comigo, né, com o irmão, a gente orou, coloquei essa situação no nosso grupo de pastores, oramos, e ela passou e está aí, está curada, voltou já a trabalhar, está lá no hospital novamente trabalhando. Então, assim, é isso que a gente tem que passar, é a mensagem de que as coisas de Deus elas vão se cumprir no momento certo, e aquilo que... mas tem pessoas que morreram porque era a vontade de Deus. Porque era a vontade de Deus. E ponto, ele é soberano, é a vontade dele. Agora, não vai adiantar nada a gente ficar trazendo essa tristeza para dentro de nós, esse medo para dentro das nossas casas, para as nossas famílias. O que importa e o que nós devemos passar e nos alimentar é verdadeiramente da palavra de fé, de esperança, e que Deus está no controle de tudo e que ele, agindo Deus, quem o impedirá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Meu irmão, faltam aí 6 minutos para encerrar. E eu queria aproveitar esse momento e te pedir para fazer uma oração aí pelas famílias, para que a gente possa também, através da intercessão, abençoar essas pessoas que estão nos vendo aí. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Primeiramente, pelo dom que o Senhor nos deu. Primeiramente, pela palavra que está escrita e que ela não muda, Senhor. E pelas suas promessas que são imutáveis. Promessas essas, Senhor, que não cessarão. Promessas que não vão cair por terra. Senhor, usa-nos para trazer alegria. Senhor, usa-nos para nos trazer felicidade.
Senhor, nós somos, eu declaro aqui você, na sua casa, nós somos bem-aventurados. Amém. Porque temos um Deus todo-poderoso. Tememos a um Deus que fez os céus e a terra. Senhor, nenhuma planta, nenhuma folha de uma árvore cai sem autorização sua. Aleluia. Senhor, tu contas cada fio de nossa cabeça, Senhor. Senhor, tu tens todo o poder. Mas, Senhor, nós cremos, Pai, cremos que isso vai passar. Senhor, cremos que isso não vai continuar. Cremos que voltaremos mais fortes ainda. Eu profetizo, Senhor, o andamento da Igreja Nova Vida de Benfica, assim como de Freguesia, Senhor. Que o Senhor tenha a mesma mão sobre as luzes e sobre todo o ministério. Senhor, vai sobre aquela obra, prospera, Senhor, em meio à crise, que tu faça crescer e aquele que entrar por aquela porta encontre salvação. Assim também, Senhor, abençoa as obras que estamos fazendo aqui em Benfica. Eu sei, Senhor, que tu tem promessa para cada um que entrou por essa live, e até aquele que não entrou, tu tens promessa também. Senhor, em nome de Jesus, traz cura, traz revelação e discernimento de espírito, nos traz paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Marcelo, quero agradecer você por compartilhar comigo esse momento. Você sabe do carinho, do apreço, né, do amor que eu tenho por você, pela tua casa, pela sua família. E eu fico muito feliz em poder compartilhar esse momento contigo. E sei que em breve a gente vai poder estar juntos aí novamente, em família, nos abraçando e podendo compartilhar de momentos tão bons, né, que nós compartilhamos quando nós estamos juntos. Amém. O prazer foi todo meu, a gratidão toda minha, pastor. Tu sabes como eu tenho carinho por você, pela Rosane, pela Ju. Amamos a sua família, sabe que tu tens aqui um braço à sua direita, que estará sempre lhe apoiando, assim como eu conto com você aqui, com o tempo que o senhor ficou aqui. É difícil chamar de senhor, hein? Difícil. Não dá. Mas é um amigo de compartilhar intimidade, muito alugamos uns um ao outro, e glória a Deus por isso. Que é muito bom eu olhar para trás e ver que um dia o bispo Lutero falou algo que entrou no meu coração e não saiu mais. O homem de Deus, ele levanta altares, ele não deixa rastro. Então eu posso ver na tua vida que é um homem que levanta altares. E muito feliz com o teu caminhar e muito orgulhoso de ser teu amigo. Amém, meu irmão. Muito obrigado aí por tudo. Eu vi que agora eu vi que o nosso pastor aí entrou aí na sala. Não sei se ele ainda está aí, mas se tiver, pastor, já vou fazendo aqui no ar para todo mundo te cobrar. Em breve tu vai estar aqui comigo também compartilhando esse momento, tá bom? Em breve. Amém. Queridos, amém. Queridos, vocês que nos ficaram conosco até agora, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham aí um restante de final de semana abençoado. Amanhã nós temos os nossos cultos, tanto na Freguesia quanto em Benfica. Lá em Benfica, Escola Bíblica, que horas, Marcelo? 10 horas, 10 e 15. 10 e 15, logo depois vem o culto, não é isso? O culto, 7 horas. 7 horas da noite, né? A Escola Bíblica 10 e 15, às 19 o culto. E na Freguesia, a Escola Bíblica às 18 horas. E às 19 nós estamos transmitindo o culto, porque nós estamos nessa temática da família e nós estamos junto com a igreja da Afonso Pena, então eu estou pregando à noite direto lá do altar lá da Afonso Pena e transmitindo também para a igreja da Freguesia. Então, que vocês todos sejam abençoados pelo Senhor, vocês, as suas casas, as suas famílias, e que nós possamos em breve ver o operar de Deus conforme as suas promessas, tanto em nós quanto em nossas gerações. Amém? Deus abençoe a todos. Marcelo, fique com Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço. Deus te abençoe, pastor. Paz.